Eu fiquei casada por 22 anos. Tive meu filho, aí eu fiquei 22 anos casada, daí eu me separei. Meu filho tinha 16 anos. Aí eu cuidei dele sozinha praticamente, porque o pai não era presente. O pai se afastou, não teve muito contato com o filho e eu criei meu filho sozinho, praticamente, trabalhando fora e cuidando do meu filho. Aconteceu, eu tinha 17 anos, engravidei na época que a gente estava namorando. Daí fiquei morando com a minha mãe até ganhar neném. Daí que a gente foi morar junto. Ficamos juntos por 7 anos. O Iago tinha já acho que eu tinha quase uns 9 anos. Nós ficamos 7 anos morando junto. E daí logo tipo, veio a separação, eu fui morar com a minha mãe. Daí logo depois aluguei casa, vim morar sozinha. Mas sempre tive ajuda da família, amigos. No começo, assim, eu fiquei com medo, não queria contar, fiquei com medo da reação do pai, da mãe, mas fui indo, quando cheguei falei para minha mãe, daí minha mãe falou com meu pai, daí aceitaram numa boa, foi tudo, cuidaram de mim, eu trabalhei até perto de ganhar ela, a Liliane, minha filha. Eu tava na balada e tava esperando o Uber. E eu entrei, não vi placa também, não vi nada. E eu entrei no carro. Depois disso eu não lembro mais o que aconteceu. Não sei se eu desmaiei na hora, não sei o que aconteceu. Mas eu não lembro, tipo, como que foi. Lembro vagamente, assim. Depois eu lembro de 2 caras, depois não me lembro mais nada também. E me lembro na hora da volta. Que eles iam me... O cara falava assim... Um cara falava, vamos abandonar ela. E o outro dizia pra mim assim... Vamos matar ela, porque ela vai contar, ela vai contar, ela vai contar. E eu dizia pro cara, pelo amor de Deus, eu não vou contar, eu não vou contar. Só me deixa perto de casa que eu... E eles me deixaram ali perto do Cotolengo. Tipo, no começo, eu falei, não vou contar, vou guardar pra mim. Só que... Um dia eu fui fazer os exames pra pôr o DIU, né? Aí eu fiz os exames. E depois daí demorei pra buscar tudo mais. Demorei um mês pra buscar. E quando eu fui buscar, a mulher falou que eu tava grávida. E daí eu falei, o que eu vou falar pra minha mãe, né? Porque, tipo, eu vou falar, tá, engravidei, mas tá, quem é o pai? Então, na verdade, mãe solteira é uma forma de propagar o estigma da mulher. É como se a própria maternidade tivesse um rótulo ou um estado civil. Então, que não se refere à mulher, mas à mãe. Então, por isso que a gente tem outras nomenclaturas já, até para desconstrução desses paradigmas machistas, né, de ordem patriarcal. Então, podemos usar o termo mãe solo, acredito que ficaria bem mais adequado. E também família monoparental, né? Quando a gente fala, na verdade, sobre uma pessoa, né? Então, como há esses outros tipos de família que a gente trata, inclusive no direito hoje, né? Então, para retirar esse estigma da mulher, né, de opressão e ainda de acusação e julgamento sobre a questão da sexualidade, né, está totalmente ligado, né, à relação da maternidade. Então, é bem importante a gente procurar outras formas de linguagem para descaracterizar esse estereótipo. Então, talvez mãe solo fosse uma proposta para alteração, enfim, para uma mudança de pensamento e até de cultura. Chegou, né? Depois que nasceu a menina, tudo, ele não quis, não me ajudou, não fez nada, né? Aí depois que ela nasceu, tudo, aí ele veio querer conhecer tudo, não fez questão que ele conhecesse tudo. Achei que ele ia me dar um apoio, alguma coisa, mas não estava nem aí. Ele viu ela de pequena, depois nunca mais deu bola, sumiu. Até hoje, se eu ver ele, eu nem conheço, para falar a verdade. Faz tanto tempo, né? Mas eu me virei sozinha, consegui criar minha filha
Eu trabalhava de dia, trabalhava de noite, lutei, dei estudo para ela, paguei colégio, pago tudo para ela. Deixar na mão de babá, depois que ela cresceu um pouquinho foi para a escola. E essa foi a maior dificuldade, foi essa, né? Me deixar na mão dos outros, até ela crescer um pouquinho para poder ir para a escolinha. Se desenvolveu, ficou uma pessoa linda, maravilhosa, meu companheiro. Eu acredito que eu dei o meu melhor para criar meu filho, né? Fiz o que pude, mas assim, acho que a ausência do pai é triste. No começo eu chorava bastante, porque para mim a presença do pai é bastante, assim, bastante importante, né? Mas depois, assim, eu comecei a desenvolver, assim, tipo, comecei a ir tudo sozinha, andar sozinha. Pra mim tá sendo bem, tipo, é complicado, não vou dizer que não é, mas também... É difícil falar de um papel substituto de um pai. Em geral, até porque nas famílias nem sempre isso vai acontecer. Mas muitas vezes acontece de forma natural, com um avô, às vezes com um tio, ou às vezes até um irmão mais velho, ou então padrasto. Mas não se deve buscar este papel como um substituto, e sim com que a criança compreenda, através do seu desenvolvimento, essa ausência, para que ela, obviamente, a criança em geral vai sentir, e muitas vezes, se o pai não é reconhecido ou não reconhece o filho, a criança vai ter um sentimento de necessidade dessa busca. Mas as mães devem ter uma tranquilidade em lidar com isso, ter um diálogo aberto, franco com essa criança, para poder buscar, através do afeto, do vínculo afetivo da mãe, suprir parte dessa necessidade, que de todo não vai ser suprida, porque cada um tem o seu papel dentro da família. Mas as novas famílias de hoje ainda conseguem lidar com isso de uma forma mais natural. A estratégia que nós utilizamos para atender essas mães e também atender com eficiência e ter essa parceria entre família e instituição, acaba sendo em horários específicos, para que essa mãe possa vir até a instituição, ser atendida ou pela pedagogia, pela psicologia, até mesmo pelo serviço social. Então, são algumas estratégias que a gente utiliza para que essa criança ela consiga exercer o seu direito à educação e também a mãe ter o direito garantido de voltar ao mercado de trabalho e também ter a sua condição de vida boa e para atender a família. Acaba sendo muito mais difícil ela se inserir e permanecer no mercado de trabalho, porque aí você tem uma demanda muitas vezes da própria unidade, a criança ela está passando mal, ela precisa sair. Algumas vezes essa mãe ela está em período de experiência e aí é muito mais difícil ela permanecer no mercado de trabalho. A gente não entrou em acordo nenhum. Ele diz que não tem condições, que está desempregado ainda. Mas a gente também não fala muito em questão de pensão. Tipo, ele conversa com o Iago pelo celular, manda mensagem, ele é bem presente, assim, mas em questão de pensão é tudo sozinho. Eu que arco com as despesas dele. Eu falei, eu sei que é difícil pra você, que você tá desempregado, é ruim, claro que é, porque eu fiquei um tempo desempregada também, só que eu ainda tinha ajuda da minha mãe, do pessoal, tipo, a Aline cuidava do Iago pra me trabalhar, não precisava pagar ninguém. Daí eu não cobro muito dele, só que eu falei assim, é difícil, eu falei, porque o Iago vai de van pra escola, teve material escolar, teve uniforme, falei, agora ele vai fazer primeira comunhão, dia 4 de maio, daí tipo, tem que comprar roupa, tem que pagar lembrancinha, camiseta lá na igreja, eu falei, então é uma despesa muito alta. Eu até conversei com o professor aquele dia, eu falei assim, não que o Iago não queira e às vezes não ficou chateado com nada, eu falei assim, mas é que as despesas são grandes, tipo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, quando você for ver, meu Deus do céu. E realmente o custo de vida é muito caro, assim. Na verdade, quando eu soube que ela estava grávida, eu, tipo, não esperava, né? Fiquei um pouco nervosa, né, no dia.
E aí fiquei pensando, meu Deus, né? Não foi isso que eu planejei, né, pra minha filha, né? Mas aí a gente, depois da acontecer, a gente tem que apoiar, né? Fazer o quê? Tem que apoiar, não tem o que fazer. Acontece, a gente ouve relato de que elas vão em entrevistas muitas vezes e são questionadas. Ah, você é casada, você tem filhos? E elas não vão deixar de responder, porque estão numa entrevista, estão precisando do emprego, então elas vão responder ali a verdade. E muitas vezes, quando elas respondem, ah, não sou casada, mas tenho filho, então já sente ali que tem uma resistência por parte do entrevistador. E como que vai provar isso? Para entrar na justiça, entrar com uma ação e falar, olha, fui discriminada porque eu tenho filho. Então fica aí, tem esse limbo, digamos assim, que no meu ver, assim, só poderia ser resolvido por meio de políticas públicas de conscientização mesmo. Existem diversas políticas sociais de uma forma mais geral, né? Mas especificamente para as mães solteiras não existe nenhuma política pública específica, o que eu acho que em decorrência do grande número de mães hoje que são provedoras, digamos assim, do lar, e que cada vez mais esse contingente populacional aumenta, teria que ter sim uma política pública específica para amparar esse contingente populacional. Eu tive um caso até de uma cliente, assim, são tantas as formas de opressão que a gente tem socialmente, não só, às vezes, no próprio meio que vive, e até no judiciário. Por exemplo, eu fui a uma audiência em que a demanda era sobre pensão alimentícia, sobre guarda e visitas, né? Que a gente já fala sobre o direito de convivência do filho com relação a pai e a mãe. E em dado momento da audiência, a minha cliente, né, a mãe, foi indagada por que em determinado momento da vida dela, já tendo se separado do pai dessas crianças, ela resolveu deixar os filhos sob a guarda fática do pai. Em nenhum momento o pai ele foi questionado por que ele não ficou cuidando das crianças ou por que ele não paga a pensão. Mas a primeira situação que saltou aos olhos daquele julgador foi o fato da mãe, por um período de necessidade financeira, que ela teve que buscar trabalhar em 2 ou 3 empregos para poder sobreviver e ainda poder proporcionar uma vida digna aos filhos, que ela foi questionada por que ela deixou as crianças com o pai. Então, é tão importante essa análise sobre a questão da maternidade, da própria mulher, né, como mãe, que assim, ela está na justiça para buscar os interesses dos filhos dela, a proteção desses interesses, e ainda assim, dentro do judiciário, ela é estigmatizada. Então, são vários problemas que diariamente se enfrentam. Porque a pessoa precisa se refazer, ela não sente o quê? Abandono. Porque literalmente elas são abandonadas. Então, a gente evolui em tanta coisa, né? Mas essa visão, né, machista de que a mulher que cuida, e o homem dá o dinheiro e depois que se separa, o dinheiro não é para os filhos, né? Eles pensam, esse dinheiro, ela está usando o meu dinheiro. Então é uma visão, gente, muito pesada e muito distorcida. E pelo menos na minha experiência é o que impera. Meus planos para o futuro são terminar meus estudos, que eu tenho que terminar em 6 meses, né? Que eu fiz aquela prova do Enseja e passei, só que eu não passei, ficou só matemática para fazer. Daí, nesses 6 meses eu tenho que terminar e depois eu pretendo fazer a faculdade de pedagogia. Eu penso em dar um futuro para ele, né? Porque penso em ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor. Muito obrigado por tudo, mamãe. Eu te amo.